Antena 1 Notícias. Bom dia! A agência France Press informou que a organização internacional UNITAID vai financiar um tratamento preventivo inovador para o HIV do tipo injetável de ação prolongada no Brasil e na África do Sul, anunciou na semana passada o porta-voz da entidade em Genebra, Hervé Varrucel. Em comunicado, a UNITAID explicou que esta versão injetável da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, também chamada de cabotegravir de ação prolongada, é a mais recente inovação na prevenção do vírus. Esse tipo de tratamento demonstrou ser entre 70% e 90% mais eficaz do que a PrEP oral diária na redução do risco de infecção pelo HIV e requer apenas 6 injeções por ano, de acordo com a organização. Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz no Brasil e a WITS-RHI na África do Sul, além de autoridades de saúde dos dois países, a UNITAID acabará incluindo esse tipo de tratamento nos programas nacionais de saúde sexual. Na África do Sul, as adolescentes e as mulheres jovens apresentam taxas de infecção desproporcionalmente altas. Na África subsaariana, as mulheres jovens têm o dobro de chances de se infectar com HIV do que os homens jovens. No Brasil, 30% de transexuais e 18% dos homens homossexuais vivem com HIV, segundo a UNITAID. Ainda segundo a reportagem, o projeto piloto sul-africano também incluirá um segundo novo produto de prevenção do HIV de ação prolongada para adolescentes e mulheres jovens. Os anéis de cabotegravir e da pivirina usados nesses projetos foram adquiridos pela Viv e pelo Global Fund, por meio do Departamento de Saúde da África do Sul, respectivamente. A agência pediu aos laboratórios que adaptem seus preços aos países de baixa renda e, no longo prazo, permitam a fabricação de genéricos. Atualmente, 1 milhão de pessoas em todo o mundo têm acesso à PrEP, muito abaixo da meta das Nações Unidas. Daqui a pouco, no podcast Antena 1 Notícias, Ministério da Economia reduz tarifas de importação de etanol no Brasil. Não há sinais de sobreviventes no acidente de avião na China, diz a imprensa estatal do país. Ucrânia rejeita ultimato russo para a rendição de Mariupol. O Ministério da Economia anunciou que as tarifas de importação sobre etanol e de 6 tipos de alimentos serão zeradas até o final deste ano. Além disso, a tarifa sobre bens de capital, informática e telecomunicação será reduzida em 10% de forma permanente. De acordo com cálculos divulgados pelo secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, a redução da tarifa do etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba. As medidas têm custo estimado de R$1 bilhão aos cofres do governo. Segundo as últimas informações da imprensa estatal chinesa, até o momento nenhum sobrevivente foi encontrado no local do acidente com o Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines. O portal Flyradar 24, que monitora o tráfego em todo o mundo, informou que o avião que caiu na segunda-feira com 132 pessoas a bordo despencou de mais de 6.000 metros em 2 minutos. A aeronave estava a uma altitude de 8.800 metros após partir da cidade de Kunming por volta de 1h11 da madrugada no horário de Brasília e estava prevista para aterrissar em Guangzhou às 4h05, mas perdeu contato com os radares perto de Uzhou, na região de Guangxi. O governo ucraniano rejeitou uma proposta do Kremlin para que a cidade de Mariupol se rendesse e fosse entregue até a segunda-feira aos russos. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, o país não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia em entrevista à imprensa local. Na Rússia, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou e disse que as relações entre os países estão perto de uma ruptura. O órgão disse que entregou ao diplomata John Sullivan um protesto contra falas recentes do presidente Joe Biden. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Ainda sobre a guerra na Europa, na Rússia, autoridades de segurança determinaram a proibição imediata das redes sociais americanas Facebook e Instagram no contexto de um processo por extremismo em uma crescente repressão desde o início da invasão na Ucrânia. Segundo a imprensa britânica, o WhatsApp deve seguir disponível no país, pelo menos por enquanto.
Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que há risco de ataques cibernéticos da Rússia contra o país em resposta às sanções pela invasão da Ucrânia. O líder democrata pediu que empresas privadas reforcem a segurança tecnológica. Mais um destaque internacional: o julgamento de um homem de 26 anos acusado de assassinar o deputado britânico David Amess em outubro do ano passado é um dos principais assuntos acompanhados pela imprensa britânica nessa semana. O caso chocou a Grã-Bretanha e gerou uma onda de apelos de reforço da segurança. O julgamento começou na segunda-feira em Londres. O réu Ali Harbi Ali, que se declarou inocente de assassinato e de preparação de atos terroristas, foi descrito pelo promotor como um islamista radicalizado e fanático. O julgamento vai se estender por 3 semanas. Destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 149 postos de combustíveis em todo o país foram notificados por indícios de abuso na cobrança de repouso e descanso de caminhoneiros em estabelecimentos às margens das rodovias. A notificação foi realizada pela Secretaria Nacional do Consumidor após uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. Os estabelecimentos têm até 20 dias para justificar o pagamento considerado indevido. Meio Ambiente. Um cacique e um chefe da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foram presos em Aripuanã, a cerca de 970 quilômetros de Cuiabá. A dupla foi presa durante uma operação da Polícia Federal e do IBAMA. Eles são suspeitos de terem envolvimento em esquema de extração de ouro ilegal feito por garimpeiros na região. De acordo com reportagem da rede CNN, 6 organizações brasileiras devem apresentar hoje uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas contra o projeto de lei que flexibiliza as regras para a exploração mineral em terras indígenas. O documento é assinado pela Conectas Direitos Humanos, ISA, APIB, Instituto Maíra, Covid e Observatório do Clima. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 102 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 657.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 291, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 14.500 casos, somando mais de 29.600.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias passou de 37.000. E os dados da vacinação mostram que já passa de 159.200.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,11% da população. Noticiário Econômico. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia não fecharam um acordo sobre aplicar ou não e como impor sanções ao setor de energia da Rússia pela invasão da Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, argumentou que o bloco é muito dependente do petróleo russo para votar por um embargo. Além disso, o governo alemão pediu para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne um grupo de 13 nações, aumentar a produção do óleo e afirmou que os países do Golfo não devem lucrar com as sanções globais contra o governo russo. Por outro lado, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, alertou que a renúncia ao petróleo do país elevaria os preços do barril para até $500, ou seja, cerca de R$ 2.520. Em entrevista coletiva, o político garantiu que é impossível renunciar ao petróleo russo, mas que essas declarações são um importante recado para os políticos. Autoridades financeiras pelo mundo estão monitorando o uso de criptomoedas durante a guerra na Ucrânia. As corretoras investigam se os ativos são usados para contornar sanções impostas pelo Ocidente contra Moscou e aliados. Essa preocupação ocorre porque algumas empresas rejeitaram pedidos de interrupção de operações de todos os usuários russos. Pop Art. A casa de leilões Christie's anunciou a venda no mês de maio de um dos retratos mais famosos de Marilyn Monroe, feito pelo não menos icônico artista americano Andy Warhol. O valor estimado é de $200 milhões, valor que pode chegar a R$1 bilhão. A casa destacou que este é o preço mais alto de uma obra de arte do século XX colocada à venda em um leilão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.
Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.